Em 1993, começou a funcionar no Alasca, nos Estados Unidos, o HAARP, um projeto de estudo sobre a ionosfera terrestre. O HAARP, que significa Programa de Investigação de Alta Frequência, visa compreender melhor o funcionamento das transmissões de ondas de rádio na faixa da ionosfera, a parte superior aí da atmosfera. E segundo relatos oficiais, o projeto tem como objetivo principal ampliar o conhecimento obtido até hoje sobre as propriedades físicas e elétricas da ionosfera terrestre. Com isso, seria possível melhorar o funcionamento de vários sistemas de comunicação e navegação, tanto civis quanto militares, o que gera desconfiança em grande parte dos conhecedores do HAARP. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora tudo sobre o projeto HAARP. O projeto HAARP, Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, é uma investigação financiada pela Força Aérea dos Estados Unidos, a Marinha e a Universidade do Alasca, com o propósito oficial de entender e simular e controlar os processos ionosféricos que poderiam mudar o funcionamento das comunicações e sistemas de vigilância. Ele começou mais ou menos em 1993, para uma série de experimentos durante 20 anos. É similar a numerosos aquecedores ionosféricos existentes em todo o mundo e tem um grande número de instrumentos diagnósticos com o objetivo de aperfeiçoar o conhecimento científico da dinâmica ionosférica. O lugar onde se situa o HAARP fica próximo a Gacona, no Alasca, a oeste do Parque Nacional de Wrangell-St. Elias. Depois de realizar um relatório sobre o impacto ambiental, permitiu-se estabelecer ali uma rede de 360 antenas. O HAARP foi construído no mesmo lugar onde se encontravam algumas instalações radares, as quais abrigam agora o centro de controle do HAARP, uma cozinha e vários escritórios. Outras estruturas menores abrigam diversos outros instrumentos. O principal componente do HAARP é o Instrumento de Investigação Ionosférica, ou IRI, um aquecedor ionosférico. Trata-se de um sistema transmissor de alta frequência, utilizado para modificar temporariamente a ionosfera. O estudo desses dados contribui com informações importantes para entender os processos naturais que se produzem nela. Durante o processo de investigação ionosférica, o sinal gerado pelo transmissor é enviado ao campo de antenas, as quais o transmite para o céu. A uma altitude de 100 a 350 km, o sinal dissipa-se parcialmente, concentrando-se numa massa de centenas de vários metros de altura e várias dezenas de quilômetros de diâmetro sobre o lugar. A estrutura. O sítio do projeto fica ao norte de Gacona, no Alasca, a oeste do Wrangell-St. Elias National Park. Um estudo do impacto ambiental deu permissão para as instalações de mais de 180 antenas. O HAARP foi construído onde ficava o Over the Horizon Radar, uma grande estrutura construída para abrigar o OTH. Agora é a casa do HAARP, sala de controle, cozinhas e também escritórios. Diversas outras pequenas estruturas ficaram como salas de outros instrumentos. O sítio do HAARP foi construído em 3 diferentes etapas. Primeira, o protótipo de desenvolvimento tinha 18 antenas, organizadas em 3 colunas por 6 linhas. Era alimentado por 360 kW. Esse protótipo transmitia energia suficiente para os testes ionosféricos mais básicos. Segundo, o protótipo de desenvolvimento completo tinha 48 antenas organizadas em 6 colunas de 8 linhas cada, com 960 kW de transmissão. Era comparável a outras estações de calor ionosféricas. Ela foi usada para diversos experimentos científicos e ionosféricos que tiveram êxito ao longo dos anos. E terceiro, o instrumento de pesquisa ionosférica final tinha 180 antenas, organizadas em 15 colunas por 12 linhas cada, tendo como ganho teórico 31 decibéis, alimentado por uma transmissão de 3,6 MW. Mas a energia era voltada para cima de maneira geométrica, de forma a permitir que as antenas trabalhassem todas juntas, controlando aí a sua direção. Em março de 2007, todas as antenas já estavam instaladas. Assim, a fase final foi concluída e o conjunto de antenas estava em uma fase de teste de performance para cumprir as normas de segurança exigidas pelas agências reguladoras. O projeto começou a funcionar oficialmente com transmissão de 3,6 MW no verão de 2007, emitindo energia de radiação efetiva de 5,1 GW a 91,1 decibéis de saída.
Cada antena consta com um dipolo cruzado que pode ser polarizado para efetuar transmissões e recepções em modo linear ordinário ou em modo extraordinário. O HAARP pode transmitir numa onda de frequências entre 2,8 e 10 MHz. Essa intensidade está acima das emissões de rádio AM abaixo das frequências livres. O HAARP tem permissões para transmitir unicamente em certas frequências. O projeto HAARP tem sido objeto de controvérsias desde meados da década de 1990, após alegações de que as antenas poderiam ser utilizadas como uma arma. Em agosto de 2002, o parlamento russo apresentou formalmente uma menção crítica. O parlamento emitiu um comunicado de imprensa a respeito do HAARP, escrito pelas comissões de relações internacionais e também de defesa, assinado por 90 deputados e apresentado ao presidente Vladimir Putin. E o comunicado dizia o seguinte: os Estados Unidos estão criando uma nova arma geofísica que pode influenciar a baixa atmosfera terrestre. A significativação deste salto qualitativo pode ser comparada à transição de armas brancas para armas de fogo, ou de armas convencionais para armas nucleares. Este novo tipo de armas difere dos tipos anteriores à medida que a baixa atmosfera terrestre torna-se objeto direto de influência e um de seus componentes. Por sua vez, o Parlamento Europeu, em resolução de 28 de janeiro de 1999, versando sobre o meio ambiente, segurança e política externa, assinalava que o projeto HAARP manipulava o meio ambiente com fins militares e solicitava que o mesmo fosse objeto de avaliação por parte da Science and Technology Options Assessment, ou STOA, sobre as possíveis consequências de seu uso para o meio ambiente regional, mundial e para a sua saúde pública também em geral. E a mesma resolução do Parlamento Europeu pedia a organização de uma convenção internacional com vistas à proibição em escala do desenvolvimento ou utilização de qualquer armas que possam permitir a manipulação dos seres humanos. Alegações do uso e teorias conspiratórias. O HAARP é protagonista de diversas teorias conspiratórias, nas quais são atribuídos motivos ocultos e capacidades ao projeto. Algumas dessas capacidades incluem controle tecnológico e também geológico, mapeamento de imagens subterrâneas e controle mental. O jornalista Sharon Weiberg chamou o projeto HAARP de a Moby Dick das teorias da conspiração, e disse que a popularidade das teorias da conspiração muitas vezes ofusca os benefícios que o projeto HAARP pode trazer para a comunidade científica. Em janeiro de 2010, os setores da imprensa venezuelana afirmaram que o terremoto de 2010 no Haiti poderia ter sido causado por armas produzidas pelo projeto HAARP. O site Venezuela Analysis afirmou que Chávez nunca teria tais proposições e que, na verdade, a proposta teria surgido em uma coluna de opinião do site de internet de uma emissora de televisão governamental. Porém, Vladimir Acosta, que era o porta-voz de Hugo Chávez, fez a seguinte declaração para o canal Vive TV no ano de 2010. Os Estados Unidos aparentemente têm em posse uma arma de terremotos que criou um catastrófico terremoto no Haiti e matou mais de 200 mil pessoas inocentes. Não acredita em mim? Pergunte a Hugo Chávez. Os motivos para a escolha de um país tão pobre parece ser uma simples resposta. Os Estados Unidos precisavam de um local para testar o potencial de sua nova arma. Os testes oceânicos não davam informações suficientes e atacar os inimigos no Oriente Médio seria suicídio comercial, então, já viu. Existem ondas de rádio em diversas frequências, por mais que não sintonizemos nossos rádios para captá-las, elas estão no ar. O som também é emitido em frequências e há uma amplitude dessas que os ouvidos humanos não são capazes de captar, mas isso não quer dizer que elas não existam. Então, somando esses dois pontos, temos mais uma teoria conspiratória. E por ficar muito acima dos balões meteorológicos e satélites, não podem ser utilizados para realizar medições e análises sobre a ionosfera. Por isso, o HAARP seria tão importante, já que utiliza a maneira mais eficiente de contatar o setor. Antenas de emissão de onda de frequência altíssima. Utilizando uma mescla de ondas de rádio com frequência sonora, os Estados Unidos poderiam manipular a mente coletiva para que algum ideal fosse defendido ou algum governo rival fosse atacado. Já pensou? Enviando as informações para toda a população em frequências que poderiam ser captadas por aparelhos que não demorariam para que a lavagem cerebral estivesse totalmente concluída.
Os relatos dos habitantes locais mostram que não se trata apenas de uma máquina para estudar o tempo, e sim de um suposto controlador do clima. O governo chegou a dar fim às operações do HAARP para dar fim às especulações, mas parece que não aguentaram e que ele já estaria funcionando novamente. Para a grande maioria, o que não afeta a sua vida não importa, porém, isso está afetando a vida de todos diretamente. Em abril de 1997, em uma conferência sobre o antiterrorismo, o ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, William Cohen, fez a seguinte declaração: outros, aspas, terroristas estão envolvidos em um tipo ecológico de terrorismo através do qual possam alterar o clima, provocar terremotos, ativar vulcões remotamente através do uso de ondas eletromagnéticas. Então, há uma abundância de mentes engenhosas que estão lá fora trabalhando para encontrar formas que eles possam causar terror e pânico às nações. É real, e isso é a razão pela qual temos de intensificar os nossos esforços de antiterrorismo. E há quem diga que várias outras catástrofes não foram como pensamos, e sim causadas pelo projeto HAARP, inclusive a parte da seca no Nordeste brasileiro, que teria aumentado após alguns testes, além de alguns tornados misteriosos pelo país. Tudo seria como um videogame, onde o jogo seria o planeta, através de seus controles mudariam, criariam direções de ventos, terremotos, entre outras coisas, adulterando assim a ordem natural das coisas. Então é isso, galera, aqui é o David. Me diga aí, qual a sua opinião sobre o projeto HAARP? Você acha que é realmente uma arma geofísica? Uma arma que foi criada para destruir outros países, controlar climas e assim alterando a ordem natural do planeta? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários e até o próximo vídeo, galera aqui do canal Universo Curioso.